Boa tarde, professor Carlos Marques. O senhor consegue nos ouvir e nos ver bem? Boa tarde, Fagner. Ouço sim. Perfeito. Boa tarde a você, boa tarde. Encontramos aqui outro meio para poder nos comunicarmos. A sala lá parece que não deu muito certo, mas deu certo agora para podermos falar. O senhor já está falando ao vivo aqui pela rádio Amazônia Viva 89.5. Seja muito bem-vindo, professor. Desde já agradeço e sinto-me honrado, bem como a todos aqui da produção do programa Papo Sério Pará, em receber o senhor, tá certo? O prazer é todo meu, Fábio. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Aproveito também para dar boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio e agradecer essa oportunidade de falar abertamente com o professor. Muito obrigado. Vamos fazer aqui a apresentação, então, do nosso querido amigo, o professor Carlos Marques, né? Como já disse, é biomédico, virologista, mestre e doutor em Química Biológica, professor da Universidade do Estado do Pará e do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia e presidente da Academia Paraense de Biomedicina. Então, são vários títulos aí que não é brincadeira. Tenho certeza, o senhor aparenta ser uma pessoa bem jovem para tantos títulos. Parabéns, viu, professor? Desde já, sim, reitero, somos honrados em recebê-lo. O assunto que nos traz aqui no dia de hoje com o senhor, professor, seria aí os desafios, né, da virologia na Amazônia no pós-Covid. Nós estamos aí saindo ainda de um estado pandêmico, né, de algo que acometeu a toda a humanidade, foi de norte a sul, não escolheu raça, credo, cor, não escolheu nada. Então, nós estamos vivendo aí um pós-pandemia. Ainda existem resquícios, né, dessa doença, ainda existe a doença. É bom salientar isso aí, todo o cuidado ainda continua sendo necessário, mas nós já estamos vivendo aí praticamente um período pós-pandêmico. Nesse meio, professor, a pandemia ela trouxe uma série de desafios, né? Não só para os especialistas, para toda a saúde pública, em todo o mundo. Nós vimos aí que as batalhas foram diárias, né? Não só para os profissionais de saúde, mas principalmente por esses que tiveram aí que se redobrar, tiveram que ter as suas atenções redobradas, todo o cuidado necessário, porque eram eles que estavam na linha de frente. E nós vimos aí que no nosso estado, é um estado que ele possui dimensões continentais, né? Nosso estado aqui, pode-se dizer, é quase um país. E aí nós vamos tentar discorrer um pouquinho dessa situação, quais são os desafios que são enfrentados aí, principalmente nessa área da virologia, e dentro desse contexto, o que nós podemos trazer, professor? O que foi um desafio para a área da virologia, da biomedicina, da saúde como um todo? Bom, Fagner, como você bem mencionou, né, a Amazônia, assim como os demais territórios, demais biomas que nós temos no país, também não passou incólume pela pandemia, né? Muito pelo contrário, a presença do vírus associado à Covid-19 aqui na nossa região trouxe à tona e agravou vários problemas que a gente tinha aqui de saúde pública, né? Justamente por conta da direcionamento de recursos de modo mais específico, né, para o combate necessário à Covid-19, e frente a isso, várias das outras condições que nós temos aqui também para serem exploradas acabaram ficando um pouquinho no segundo plano, dada a emergência maior que a pandemia de Covid-19 representava, e continua, de certa forma, ainda representando, né? Então, várias daquelas doenças que tipicamente são da nossa região, né, que a gente chama de endêmicas aqui, e outras que se insinuaram mais recentemente, acabaram ficando, como eu disse, em paralelo, né, não tendo o devido acompanhamento, né, por conta dos recursos mais direcionados à Covid-19. Né? Isso acaba se evidenciando atualmente, né, quando a gente olha para já alguns velhos conhecidos nossos e outros mais recentes, né, como, por exemplo, dengue e chikungunya, aqui que eu estou falando, e a gente nota que, considerando o Brasil como um todo, se a gente pega os casos prováveis da doença já notificados só agora em 2023, a gente já tem ultrapassando o limite máximo esperado, né, trazendo para a gente já uma situação de epidemia e para essas doenças também, né? Então, a pandemia, de fato, trouxe essa questão, né, de abrir a nossa ferida já existente, né, e amplificar problemas antigos aqui que a gente já tinha.
E a gente não pode deixar também de lembrar, Fagner, quando a gente considera a pandemia de Covid-19 e as variantes do vírus que foram surgindo, né, ao longo desse tempo, inclusive a gente teve aqui, na nossa floresta tropical, aqui, a maior do mundo, o surgimento de uma dessas variantes, que é aquela variante Gama, o P1, que a gente tanto ouviu falar aí na mídia nos momentos mais críticos da pandemia. Então, a gente teve essa presença dela aqui, esse espalhamento a partir daqui, e isso com certeza levou os nossos profissionais de saúde a situações um tanto quanto desafiadoras, né, nesse momento. E claro também, né, se a gente para pensar, a própria pesquisa dentro da área dos vírus, né, na área da virologia, como a gente chama, também teve esse impacto ali, já que grande parte dos recursos financeiros destinados acabam ficando voltados a estratégias pró-Covid-19, né, desenvolvimento de vacinas, estratégias terapêuticas, né? Então, várias outras pesquisas desempenhadas no âmbito da virologia para outros vírus, né, outras espécies de vírus de interesse aqui para a nossa região, acabaram sendo ou momentaneamente interrompidas, né, no curso dessa pandemia, ou sofrendo alguma desaceleração. Então, a gente teve esse grande marco aqui presente também. Mas acho que a gente pode dizer que a gente também tem alguns pontos interessantes dentro dessa história, que é que a ocorrência de uma pandemia, né, em especial uma pandemia de vírus, traz para a gente um olhar bem direcionado a esse grupo, né, de agentes infecciosos e desperta na gente, de fato, a necessidade, o interesse por formar novos pesquisadores para poder enfrentar as próximas pandemias que futuramente, possivelmente, virão aqui, né? Então, a gente observa uma reunião de forças nesse sentido, em torno de vamos colocar assim, um inimigo em comum, né, o vírus da Covid-19, e que isso vem inspirando muitos jovens pesquisadores que estão começando a escolher sua carreira a se inserirem nessa área para poder fornecer também sua contribuição à ciência num próximo desafio futuro. Muito bem, professor. Já que o senhor adentrou nessa questão aí dos jovens ingressando na área da virologia, por gentileza, discorra para a gente qual é essa área, do que trata, né? Uma área tão, vamos dizer, desconhecida de certa forma, né? Porque quando a gente imagina aí em medicina, a gente já imagina no médico, ele lá no consultório, a gente não consegue ver, na maioria das pessoas, né? A área da virologia, professor, o que é que ela lida, o que é que ela faz basicamente, para o nosso ouvinte que está aí nos ouvindo nessa tarde, para ele ter um pouquinho de noção realmente do que trata essa biomedicina? Bacana a pergunta, Fagner. De fato, né, a virologia, como o próprio nome da área já sugere, né, é o estudo ali dos vírus e das doenças que estão associadas a eles, né, que a gente chama rotineiramente de virose. Né. Vale destacar que ela é uma área multidisciplinar, né, ou seja, diferentes carreiras atuam dentro dela. Né. Então, como você bem mencionou, médico, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, diversas áreas da saúde podem ter um olhar dentro da virologia, né, dentro do âmbito da sua atuação. Né. Então, normalmente, o estudante, né, ele desperta o interesse pela área no decorrer do seu curso de graduação, geralmente através de programas de iniciação científica, instituições de pesquisa, né, e começa, então, a desenvolver estudos dentro da área, geralmente trabalhando em cima de algum vírus que seja de interesse nosso, da região amazônica, e que não nos falta aqui oportunidade de estudo nesse sentido, né, é uma paleta de vírus realmente bastante diversa, como talvez não exista paralelo em outros locais aqui do planeta, né? A gente tem não só aqui na Amazônia uma biodiversidade de fauna e flora incríveis, mas também de agentes infecciosos, agentes microbianos, que a gente não enxerga, né? E que carecem ainda aí de muito estudo para eles. E vale a gente destacar que a região amazônica ela tem até um pioneirismo nesse sentido, no estudo de vírus, né? Se a gente pega aqui as nossas instituições, por exemplo, a gente tem nosso famoso Instituto Evandro Chagas, de renome nacional e internacional, e tem aí o seu programa de pós-graduação em virologia, focado na área, né? E é o primeiro do Brasil, o primeiro da América Latina a ter esse foco, de fato, nesse grupo aí de agentes infecciosos. Então, há realmente bastante oportunidade nesse sentido, né? As instituições de ensino e pesquisa também do nosso país
além de Estevão Chagas, como a Universidade do Pará, a Universidade Federal do Pará, também tem programas voltados para esse tipo de estudo, embora não exclusivamente com vírus, mas também com vírus, né? A gente pode destacar aqui, por exemplo, para aqueles que têm interesse de seguirem mestrado, doutorado na área, dentro da Universidade do Estado do Pará, a gente tem o nosso programa de pós-graduação em Biologia Parasitária na Amazônia, dentro da Universidade Federal do Pará, a gente tem o nosso programa de pós-graduação em Biologia de Agentes Infecciosos Parasitários. Então, há realmente muitos caminhos para aqueles que querem se enveredar, né, pela área do estudo dos vírus, né, e oportunidades aqui dentro da nossa região. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor. Dentro desse contexto aí, professor, da pandemia, quais foram os maiores desafios enfrentados pelos virologistas aqui da nossa região e também, né, de todo o nosso país aí? Quais foram as maiores dificuldades? Porque até então a gente não tinha muito acesso a essas informações ou não era dada de maneira mais aberta, né? Hoje, por exemplo, adquirimos o hábito aí de estar higienizando as mãos com frequência, coisa que antes eu vou dizer, era mais raro de se ver, né? Adquirimos aí também o hábito de estar lavando as mãos com sabão, por exemplo, né? Adquiriu-se isso aí, veio logo após a pandemia. Eu acredito que foi muito uma massificação uma prevenção dada por conta do Covid-19. Então, dentro desse contexto, professor, como é que se deu aí a situação dos virologistas aqui no nosso estado e também, se o senhor puder discorrer, em âmbito do Brasil? Legal a pergunta também, Fagner. Eu acho que, ao olhar para a Amazônia, né, a gente pode enxergar desafios que são únicos no campo da virologia, né? A gente estava mencionando agora um pouquinho da questão da grande biodiversidade que tem aqui no local, que isso reflete também com relação às espécies de vírus que nós temos aqui presentes. E então já há um desafio nítido aí, que é justamente identificar vírus que até então são desconhecidos para a ciência, né, estudá-los, entender quais são os potenciais que eles têm de gerar impacto, né, dentro da saúde, não só humana, mas também de animais, e entender toda essa dinâmica potencial de circulação que ele pode ter no local. Com relação a desafios também, a gente pode apontar aqui ainda, Fagner, a questão da nossa infraestrutura, né? A gente sabe que a gente ainda tem uma questão de limitação de infraestrutura na Amazônia muito grande pela própria característica do território, né? Então, isso vale tanto para a saúde quanto para a pesquisa, que torna difícil até logisticamente, né, interações entre grupos de pesquisa pelas grandes distâncias, pelas inexistência muitas vezes de infraestrutura básica de energia em certos locais também, né, dificultando certas incursões em campo mesmo para poder verificar a situação de saúde naquele local. Fora isso, por mais que a gente tenha também, hoje em dia, né, programas de ensino voltados para essa formação, a gente ainda carece, de certa forma, de profissionais de saúde treinados aqui dentro da região, né? A gente precisa desenvolver aqui dentro também programas no sentido de fixar os nossos doutores formados aqui pela Amazônia, para que eles permaneçam na Amazônia e que contribuam para os problemas locais, né, que a gente sofre hoje em dia, não só na Amazônia, mas como você perguntou também, do país como um todo, né, um processo que nós chamamos em inglês de brain drain, né, ou fuga de cérebros na tradução direta, em que a gente desenvolve profissionais de excelência e muitas vezes eles vão buscar oportunidades melhores de pesquisa lá fora, né, e continuamos com os nossos problemas internos aqui, necessitando ainda de intervenções nesse sentido. Fora isso, a gente pode trazer também questões já tradicionais, os desmatamentos, as mudanças climáticas aqui, não só do nosso local, mas do globo como um todo, representam aqui para a gente, né? Porque esses dois fatores influenciam de modo direto e indireto a incidência de doenças aqui na nossa região, principalmente aquelas que são transmitidas por vetores, né, por mosquitos em especial, como a gente mencionou agora há pouco, né, dengue, chikungunya, zika, né. E se a gente olha, historicamente falando, a gente percebe que o desmatamento ele é nitidamente um elo que acelera a ocorrência dessas doenças que têm animais envolvidos ali na sua transmissão, né. Quanto mais áreas nós tivermos desmatadas, normalmente a gente tende a observar transformações ocorrendo por trás naqueles territórios que facilitam, por exemplo, a ocorrência de mutações nos vírus que tipicamente circulam por ali,
né? A própria mudança nos animais que eles estavam por conta do desmatamento levam eles a buscar novos territórios ou a serem caçados, né? Ou até mesmo o aquecimento local que está acontecendo naquela região altera a distribuição dos mosquitos ali presentes, por exemplo, só para trazer de volta as doenças estruturadas, né? E isso, obviamente, leva a um mix bem perigoso de ações que pode resultar em emergência e reemergência, né? Reaparecimento de vírus até mesmo já conhecidos antes. Então, todas essas questões, até mesmo desenvolvimentistas, né, do próprio processo humano no local, influenciam fortemente e requerem sempre um estudo, um acompanhamento por parte dos nossos pesquisadores para que isso seja feito dentro de parâmetros que garantam a segurança e saúde ali da população. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje na nossa entrevista da semana, o professor Carlos Marques, que é biomédico virologista, tá certo? Professor da Universidade do Estado do Pará e do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, presidente da Academia Paraense de Biomedicina. Está nos trazendo aqui prismas, óticas diferentes aí a respeito dos desafios da virologia na Amazônia no pós-Covid, tá? Pós-Covid-19. Nós que estamos aí praticamente saindo de uma situação pandêmica, né? Mas não devemos nos desatentar para a questão de prevenção. Professor, nós sabemos aí que os vírus, eles vão evoluindo com o tempo. Como o senhor bem disse, vários aspectos podem influenciar para essa situação. A questão de mudança dos povos, a questão do bioma, a questão principalmente aí da alteração, acredito eu, leigo como sou, mas acredito eu que se alterando ali aquele aspecto de vida, onde um determinado ser vivo ele esteja vivendo, convivendo, ele parte para outra localidade, ele vai alterar um outro ecossistema, vai mudar o seu habitat e, como o senhor bem disse, vai influenciar toda a vida ali. Nós vimos que para povos indígenas, o Covid-19, acredito eu, talvez o senhor tenha essa informação com a maior precisão, mas acredito eu que eles foram, não sei a palavra correta para se dizer, se mais afetados do que nós que estamos aqui na cidade, né? Eu digo que eles foram mais afetados porque eles não são assistidos, por exemplo, na questão da saúde, como nós que estamos nos grandes centros urbanos, nas cidades, né? Mas a questão aí dos povos indígenas da Amazônia, o senhor acredita que teve alguma alteração na questão da saúde deles? Indígena em especial, para tratar, a gente precisa observar as características da própria população que fazem dela ser mais facilmente atingível no sentido de impacto mesmo, de fardo de uma doença, né, por epidemias e pandemias, como foi o caso da nossa atual. Quando a gente considera populações indígenas, normalmente já há, pela própria estrutura societária, ali, uma variabilidade genética menor nos indivíduos, de modo que novas doenças tendem a afetar de modo muito mais significativo as populações do que as populações que a gente encontra nas cidades, com uma miscigenação maior ali presente, né, com uma variabilidade maior ali presente também. Então, esse foi, sem dúvida, um ponto de impacto bem importante dentro da pandemia, né, que demandou ações específicas voltadas para esses povos, né, e infelizmente temos também vários exemplos de grupos de pesquisa aqui dentro do nosso estado, inclusive, né, que fazem ações voltadas para esse sentido, verificar o impacto e a disseminação da Covid-19 dentro de populações indígenas. Não posso mencionar aqui, por exemplo, trabalhos de um grupo de grande renome, né, que é o Grupo do Laboratório de Virologia da UFPA, coordenado atualmente pelo Dr. Antônio Valinotto, que tem uma sequência de trabalhos com populações indígenas aqui do nosso estado, com intenção, né, com o intuito de averiguar como é que ficou essa situação de disseminação da Covid nesses locais, o impacto que as populações apresentaram por conta da presença ali do vírus nos seus territórios, né? Mas a gente precisa também considerar, Wagner, a própria influência positiva que a presença dessa comunidade, dessas populações tradicionais dentro do nosso território amazônico traz também para a temática, né? A gente não pode deixar aqui de lembrar que a gente está falando de grupos que estão presentes no território milenarmente falando, e que detêm conhecimentos tradicionais sobre plantas, animais, né, que estão presentes nos locais, e muitos deles já utilizados
tradicionalmente como uma medicina popular naquele local. Então, há já uma seleção de conhecimento que aconteceu ao longo da história da presença desse povo ali, que pode ser explorada, digo, no bom sentido da palavra, né, de modo sustentável, para que a gente até mesmo possa mesclar esses conhecimentos tradicionais com potenciais desenvolvimentos de novos medicamentos, novas estratégias para poder combater esses agentes infecciosos. Então, acho que dentro, claro, dos parâmetros éticos, dentro das observações da sustentabilidade desse processo, essa pode ser uma interação positiva, até mesmo no sentido de fornecer soluções para problemas de saúde pública aí que a gente tenha também, né? Mas, sem dúvida, a gente precisa ter um olhar bem cuidadoso sobre essas populações por conta de mencionei há pouco, uma fragilidade maior a eventos como esses de epidemias e pandemias. Muito bem, muito bem. Professor, continuando aqui, como a virologia ela pode nos ajudar a controlar e prevenir doenças causadas pelos vírus aqui na Amazônia? Bom, perfeito, Fagner. A gente pode começar pelo fato de que aqui na Amazônia, por ser verdadeiramente uma forja de novos vírus, né, o que não nos falta é a oportunidade de identificar novos patógenos, né, novos vírus, novos agentes infecciosos com essa característica. E a gente tem a oportunidade de estar no território, né, maior de fazer isso antes que ele consiga se disseminar para outros locais, né, em decorrência de vários fatores, como a gente mencionou, né, a questão das ações de desenvolvimento que aconteçam num dado local aqui. Então, uma das maiores contribuições seria justamente no sentido de identificar novas espécies de vírus, né, antecipar os movimentos que eles possam vir a fazer, e a gente tem as ações de vigilância em saúde, né, particularmente de vigilância epidemiológica, exemplares aqui no nosso estado, buscando esse tipo de atuação. A virologia pode contribuir também no sentido de trazer um desenvolvimento de novas vacinas e novos tratamentos, né? Aliás, uma grande parte da virologia, né, a fase que nós chamamos de clínica, está voltada justamente a esses processos. Como eu mencionei também há pouco, esse monitoramento, essa vigilância de vírus na região é extremamente importante para que você possa fazer essa detecção precoce dos surtos e já direcionar recursos em saúde, que a gente sabe que são limitados, né? Qualquer recurso financeiro acaba sendo limitado, mas direcionar para as áreas em que se tem uma propensão maior de ser afetada pelo movimento de algum vírus que esteja acontecendo ali. E a virologia tem muita oportunidade também nesse momento de fornecer uma capacitação de profissionais de saúde para atuar dentro dos seus campos, né? Tanto no sentido de diagnóstico, de tratamento, de prevenção de doenças, né? E até mesmo também trazer ali um olhar sobre a educação pública sobre o tema, né? Já que há necessidade, claro, né, da participação da população dentro das ações que são desenhadas, né, nas estratégias em saúde, para que elas possam ser de fato efetivas. Então, eu vejo também uma oportunidade muito grande dos virologistas se aproximarem da população nesse momento em que vírus viraram tema de mídia, né, dada a sequência que a gente teve aqui no nosso país em especial, né, chikungunya, zika, recentemente aí a Covid-19, e aproveitar essa onda dos vírus nos holofotes para gerar consciência sobre eles, gerar consciência sobre a importância de se fazer as medidas que possam prevenir a disseminação deles, de estimular novos cientistas a ingressarem dentro dessa área também. Muito bem, muito bem. Professor, dentro desse aspecto, dessa visão que o senhor nos traz, a respeito da Amazônia principalmente, em que há uma vasta possibilidade de estudos diversos aí na área da virologia e também nas outras áreas, né, da ciência. Qual a estrutura que nós temos hoje? Nós temos uma estrutura razoável, nós temos uma estrutura que consegue atender a essas expectativas de estudo para a área científica? Bom, já tivemos muitas conquistas nas últimas décadas, por assim dizer, uma presença de instituições de renome, como essas que eu havia mencionado agora, né? O próprio Instituto Evolucionado, como eu coloquei aqui agora, com as suas sessões de virologia e arbovirologia, né, febres hemorrágicas, que tem desenhado de modo específico o estudo desses agentes, né? As próprias universidades que nós temos aqui no território, como a Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado do Pará, né, onde eu também sou docente, né, com grupos de pesquisa voltados
a atuar nesse sentido. Então, assim, temos estruturas, com certeza, já de grande relevância, né, e se desenvolvendo cada vez mais para atuar no sentido de promover respostas contra os problemas virais presentes no local. Mas, com certeza, precisamos ainda de muito mais investimento em termos de infraestrutura e pessoal dentro desses locais, para que esses problemas aqui no território, que são vários, são muitos, né, que demandam uma quantidade realmente de pesquisadores bem significativos envolvidos ali, para que possam ser abordados com uma quantidade que consiga fornecer respostas ali no tempo, possa acontecer, né? Então, identifico que nós temos, no momento, grandes oportunidades, grandes perspectivas, não só pelo interesse que a própria Amazônia gera para o mundo, né, pela relevância como bioma que tem, e como a gente falou de biodiversidade, por exemplo, nós temos, então, grandes oportunidades, grandes fatores promissores para ter investimentos aqui nesse local, né, de modo a possibilitar avanços tecnológicos e o estabelecimento de novas tecnologias aqui também, né? Não adianta só a gente ter isso sendo gerado lá fora, a gente precisa também ter ela sendo aplicada aqui dentro. Então, várias estratégias nesse sentido, né, principalmente quanto à detecção de novos vírus, né, vem sendo já bem trabalhados aqui dentro do território, mas ainda assim necessitando de investimentos para que possa se desenvolver mais, né? E não só isso, mas também uma necessidade de promover uma maior integração de dados entre aquilo que a gente identifica aqui, né, com as prováveis circulações desses vírus em outros locais do planeta. Então, um contato cada vez maior, um entrelaçamento cada vez maior entre pesquisadores aqui e mundo afora, né, em especial até mesmo dentro do nosso território nacional, é extremamente importante para que a gente possa consolidar cada vez mais a virologia, né, o estudo do vírus aqui dentro da nossa região. Como eu disse, vejo como grande promissora, as oportunidades que a gente tem daqui em diante, né, mas a gente precisa realmente fazer por onde também, trazer investimentos para essa área, para que a gente possa consolidar essa promessa que a gente tem aí. Muito bem, muito bem. Uma última pergunta, professor. Claro. O aspecto que nós estamos vivendo hoje, lógico que ele nos trouxe grandes ensinamentos. Tivemos uma evolução aí, eu costumo dizer que nós tivemos uma evolução tecnológica, avançamos muito nessa área da tecnologia, onde aproximamos pessoas virtualmente, online e tal. Tanto é que essa conversa está se realizando de forma online, antecipou aí alguns anos. E eu acredito que na área da saúde também aconteceu diversas situações que não se imaginava, mas que se criou perspectivas para o futuro, né? E eu acredito também, adentrando um pouquinho mais, na virologia também eu acredito que se acrescentou, se antecipou alguns passos que seriam dados daqui a alguns anos, né? Por conta principalmente do que aconteceu. Na visão do senhor, qual será o próximo passo da virologia no nosso país e também aqui na nossa Amazônia? O senhor acredita que vai ter uma evolução satisfatória, que vamos ter aí mais possibilidades de fazer mais estudos, se chegar à resolução de problemas gerados aí pelos vírus ou vacinas, né, e os problemas gerados com os vírus e a solução com as vacinas, melhor dizendo, para que nós possamos ver um pouquinho além do que estamos enxergando hoje. Qual é a visão do senhor para o futuro, professor? Fagner, essa reflexão é realmente uma reflexão extremamente interessante para esse momento, né? E vou até utilizar as palavras de uma amiga e médica que eu admiro bastante aqui na região, a doutora Consuelo Oliveira, e traz para a gente que toda tragédia ela tem um quê de parideira, né? No sentido de que permite que oportunidades que antes, talvez como você mesmo mencionou, levariam anos, décadas para acontecer, possam ser catalisadas, aceleradas naquele tempo curto por conta da emergência que a gente tem em diante, né? Não que eu queira dizer que a pandemia tem um lado bom, né, que eu acho que foram muitas vidas perdidas aí para a gente tentar tirar qualquer lado bom da história nesse sentido. Mas, sem dúvidas, ela trouxe interações, trouxe conexões entre pesquisadores, não só no nosso país, mas no mundo como um todo, que são ímpares se a gente compara a nossa história recente, né?
Basta a gente ver o tempo que a gente levou para ter a primeira vacina sendo disponibilizada e aplicada na população. Um tempo recorde quando a gente compara com o desenvolvimento, o tempo tradicional de desenvolvimento de uma vacina, né? Que só foi possível porque a gente tem uma comunidade científica internacional olhando para o mesmo objetivo, interagindo praticamente 24 horas por dia nos momentos mais tensos da pandemia, no sentido de acelerar as etapas da pesquisa, né, de conseguir angariar mais pessoas para testes, de conseguir as agências regulatórias de liberação dos procedimentos analisando as propostas de modo emergencial, dando atenção praticamente limitada à situação que estava acontecendo naquele momento. Até mesmo as comissões de ética em pesquisa do nosso país, né, com um olhar totalmente focado, posso falar isso também na figura de coordenador de um projeto de pesquisa que nós temos aqui no nosso estado, né. A própria Comissão Nacional de Ética em Pesquisa determinou que todos os protocolos com Covid-19, à época sendo submetidos, tivessem uma análise dentro de 24 horas para encaminhamento para a comissão, para um parecer. Então, tudo isso a gente só consegue quando tem um alinhamento de interesses. E a pandemia nos mostrou isso. Nos mostrou o que, como espécie, né, como ser humano, a gente consegue fazer quando a gente se une em prol de um objetivo comum. Então, ela deixa para a gente essa lição. Frente a outras situações que podem acontecer, a gente tem essa capacidade. Se a gente se organizar, se a gente interagir, se a gente levar em consideração que a resposta a um problema grande como esse precisa ser uma resposta grande também, né, de várias cabeças pensando ali juntos, a gente consegue encontrar uma saída. A certeza que a gente tem, sempre que fica, é que essa, obviamente, não foi a primeira pandemia que a gente enfrentou, né? Tá aí uma das mais icônicas do passado, como a gripe espanhola 18-19, que não me deixa mentir, mas também que ela não vai ser a última, né? E é por isso que a gente precisa cada vez mais incentivar, né, que os nossos jovens que estão deixando aí agora ensino médio, né, ingressando para essa carreira no vestibular, possam desenvolver interesse pela área, encontrar um terreno fértil para isso também dentro da nossa região, e mais do que isso, como a gente mencionou, permanecerem aqui após terem alcançado essa qualificação, né? É extremamente importante que os nossos pesquisadores desenvolvam um olhar para dentro do nosso país e sejam retidos aqui nesse sentido. Claro que a gente requer também para isso investimentos no sentido de favorecer a presença deles aqui, investimentos em pesquisa, em ciência, tecnologia, de modo geral, né, para que esse campo fértil para desenvolvimento de pesquisas também aconteça, né? Mas acho que é um olhar bem importante da gente ter e perceber o quanto essa pandemia movimentou e continua movimentando essas redes de operações ao redor do mundo, né, e no país não foi diferente, e favorecendo oportunidades únicas de encontro, de estruturações de redes pesquisadoras, como a gente acabou de mencionar. Muito bem, muito bem. Professor Carlos Marques, nós estamos chegando aqui ao final. Dessa fala aí, se eu posso abstrair, tomar um pouquinho do que o senhor disse, eu posso tirar como lição é que quando se age todos em um mesmo interesse, as coisas acontecem de uma maneira muito melhor, né? Eu acredito que a gente pode, sim, unir esforços em prol do bem comum, que é o que aconteceu. Como o senhor bem disse, pessoas do mundo inteiro trabalhando no mesmo sentido para buscar o bem, para que pudesse chegar a um resultado comum, que era salvar vidas, né? O mais importante, o bem mais precioso que nós temos. Professor, o senhor fique à vontade para fazer as suas considerações. Desde já, nosso programa Papo Sério Pará está de portas abertas. O senhor é uma pessoa bem didática, de fácil compreensão. Acredito que o nosso público conseguiu compreender perfeitamente a mensagem que nós queríamos levar. E o senhor pode ficar à vontade para fazer as considerações. Obrigado, Fagner. Só queria mais uma vez, então, agradecer a oportunidade aqui de falar junto com a Rádio Amazônia Viva, com a população paranense. A gente sabe da relevância que a rádio tem aqui para o nosso território, né? Tem lugares onde a internet chega ainda também, né? E que bom que a rádio ela está não só nas ondas aí do rádio, mas também na própria internet, aqueles que desejarem acessar por esse meio. Então, fico muito feliz de poder ter esse canal aberto para a nossa população, de poder veicular esse tipo de informação dentro do momento que a gente se encontra aqui também, e parabenizar, em primeiríssimo lugar, a rádio por essa iniciativa desse espaço que é tão importante aqui, de esclarecimentos de questões de saúde pública. Tá? Então, mais uma vez,
Agradeço o convite e parabenizo esse espaço aqui criado pela divulgação. Muito obrigado, professor. As portas estão sempre abertas, qualquer notícia, qualquer informação, sempre que o senhor achar conveniente, o senhor tem o nosso contato, pode entrar em contato conosco, que será muito bem recebido. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas informações que o senhor nos transmitiu nessa tarde. O senhor fique com Deus e uma boa tarde. Eu que agradeço, Wagner. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado, professor. Até mais. Até mais. É isso aí, pessoal. Estivemos aqui com o nosso professor, mestre e doutor Carlos Marques, tá certo? Ele é mestre em Biologia Química. Ele veio trazer aqui alguns aspectos relevantes a respeito aí do Covid, né? A respeito da situação que nós estamos vivendo. Estamos saindo de um pós-Covid, na verdade, mas é sempre bom estarmos atentos, né? Sempre mantermos ali a questão da nossa saúde. Prevenção ainda é a melhor solução. Continue fazendo aí, tendo as suas prevenções, para que nós possamos extirpar esse vírus aí de vez das nossas vidas. Meus queridos, vamos lá, vamos mandar um alô aqui todo especial para quem está nos ouvindo aí na internet, né? Meu pai, minha mãe aí, Alvina e Abadio estão nos ouvindo. Um grande abraço aí. Rodney Queiroz, lá de Itaituba, também está nos ouvindo. Grande amigo Everton, pastor Everton também deve estar no alô. Nosso irmão Lael, hoje ele não pôde estar presente, mas no próximo programa, no próximo sábado, com certeza vai estar. Nós vamos encaminhando aqui, vamos entrar já estamos encaminhando para o final, né, Mauro? Não é isso? 14h50, passou muito rápido, mano. Muito rápido, né? Quando o negócio é bom, passa rápido mesmo. Então, meus queridos, nós estamos chegando aqui ao finalzinho, né? Tínhamos aí outras notícias, outras pautas, mas nós vamos ter que deixar para sábado. Vamos ter que conversar com o pastor João, viu, Mauro? Pra gente tentar aumentar esse horário nosso aí, tá? Pra tentar aumentar pelo menos mais meia hora, uma hora.